Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Me chamo Letícia Montoro, sou professora da Fial Barbantes. Vamos agora para mais uma videoaula? Na aula de hoje, vamos aprender a fazer esse enfeite natalino. Aqui é uma cabecinha de boneco de neve e é claro que você pode adaptar para fazer aí várias peças. Este aqui, ele cabe na palma da mão. Vamos agora conferir toda a lista de materiais e, na sequência, o passo a passo. Os materiais necessários para você estar confeccionando a sua peça são os seguintes. Aqui na cor vermelho e no verde, eu trabalhei com Extra Kids especial de Natal. Este aqui é um fio 100% algodão. Ele tem esse lurex brilhante aqui, que dá um charme total na nossa peça. 130 gramas, 250 metros. Para fazer aqui a base da cabeça, o bordado da bochecha e o nariz, eu já utilizei o Extra Kids tradicional que nós temos. Ele tem a mesma composição têxtil, 100% algodão e não acompanha o fio de lurex. Para encher a nossa peça, tanto aqui quanto na cabeça, nós temos o nosso enchimento, olhos de trava de segurança preto, numeração 9 milímetros. Agulhas utilizada foi agulha para crochê 2,5 milímetros, agulha de tapeçaria, agulha de bordado, marcador de carreira, tesoura para o seu arremate. E é isso. Vamos agora, então, acompanhar todo o passo a passo para confeccionar o nosso enfeite natalino. Vamos começar, então, com a cor branco, fazendo assim o nosso anel mágico. Passe a agulha aqui por dentro dele. E eu vou ditar para vocês a primeira carreira e a quantidade de pontos. A partir da terceira volta, eu começo ela, deixo vocês terminando daí, eu continuo daqui, nós nos encontramos sempre no final, tá certo? Então, você vai precisar sempre aí ou um marcadorzinho de pontos ou um fiozinho de uma segunda cor para você identificar o início e o término da tua carreira. Primeira volta da cabeça. Comece colocando dentro do anel mágico 6 pontos baixos. Colocou então os pontos, você puxa o fio do início até reduzir por completo. Segunda carreira. Comece em cima do primeiro ponto. Eu vou passar esse fio que está aqui atrás por cima da agulha e vou guardar ele dentro de vários pontos, assim o meu trabalho não abre conforme o tempo, tá? Então, segunda carreira, colocaremos 2 pontos baixos em cada ponto de base, totalizando 12 pontos ao todo. Então, eu faço um ponto, retorno nele, mais um ponto. Faço um ponto, retorno nele, mais um ponto. Eu já fiz aqui em 3 pontos, vou completar os outros 3. A partir de agora, eu recomendo que você use o marcador ou um fiozinho de uma outra cor. Coloque aqui no último ponto. Assim você vai saber que você vai andar toda a carreira. Quando você chegar aqui no último ponto, é o término dela. Então, terceira volta, você coloca 2 pontos no mesmo lugar. No ponto seguinte, um ponto baixo apenas. Repete, 2 pontos no mesmo lugar. No ponto seguinte, um ponto sozinho. Vamos completar até ficar com 18 pontos na terceira carreira. Quarta volta da cabeça, coloque 2 pontos na sequência, sozinhos. No terceiro ponto, um aumento. Vamos seguir com essa repetição até chegar no final da carreira. E na quarta volta, você vai ter um total de 24 pontos baixos. Seguindo aqui, a quinta carreira do nosso trabalho, comece colocando um aumento logo no início
e, na sequência, 3 pontos, um para cada ponto de base. No final da quinta volta, você vai ficar com um total de 30 pontos baixos. Eu vou seguir aqui, completando toda a minha carreira. Sexta carreira da nossa cabeça, vamos começar colocando 4 pontos. Um ponto para cada ponto da base. 3 e 4. E agora, no quinto ponto, um aumento. Nesta sexta volta, você vai ficar com um total de 36 pontos baixos. Eu retorno para fazermos a última volta de aumento da nossa cabeça, que é a volta seguinte. Certo, agora vamos trabalhar a volta de número 7. Ela vai ser feita um aumento logo aqui no início. Esta é a última carreira de aumentos. E você vai trabalhar 5 pontos na sequência. 1, 2, 3, 4, 5. Repete um aumento e 5 pontos. Nesta volta de número 7, você vai ter um total de 42 pontos baixos. A sequência depois vai acontecer da volta de número 8 até a volta 14, repetição de ponto sobre ponto, para criar, então, a altura. O que nós estamos fazendo é esta receita dessa bolinha, a diferença é que nós vamos colocar os olhos de trava. Então, nós já começamos aqui, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, estamos agora aqui na sétima voltas, onde nós temos entre um aumento e outro 5 pontos. Então, você vai terminar essa carreira, vai colocar o marcador. Eu recomendo que você coloque um pedacinho de fio de uma outra cor para você não ficar colocando e tirando. Depois, você vai fazer 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, com 42 pontos. Então, é ponto em cima de ponto. Aí sim, eu retorno com vocês para começar a fazer a parte da diminuição. Veja só como vai ficar quando você chegar na carreira de número 14 com 42 pontos baixos. Aqui eu já posicionei os meus olhos de trava de segurança, numeração 9, e vou contar para vocês quantas carreiras eu coloquei com pontos de distância. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre a nona e a 10ª carreira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos de distância de um para o outro. Vamos dar continuidade. Eu vou remover aqui meu marcador lá de baixo e vou voltar com o meu marcadorzinho de pontos. A partir da 15ª carreira, nós vamos começar a fazer diminuições para fechar a bolinha. Então, conforme você vai reduzindo aqui a abertura, vai colocando enchimento na parte de dentro. Então, vamos lá. Volta de número 15. Comece colocando aqui 5 pontos baixos. E uma diminuição. Essa diminuição, ela acontece o seguinte: eu trabalho pegando as 2 alças de fora de 2 pontos e aqui construo um ponto baixo. Então, vamos lá. Primeira alcinha. Segunda alcinha. Vou laçar o fio, passar por dentro das 2. Lacei, tirei as 2. Novamente, 5 pontos. Vou fazer mais uma vez para ficar bem decorado. Toda vez que eu falar diminuição no trabalho, você vai entender como é feito. Então, aqui eu tenho 3, 4, 5. E olha só a diminuição novamente. 1, 2. Laçou, passa por dentro. Laçou, passa por dentro. Vou passar para vocês agora a sequência das próximas carreiras. Elas vão ser feitas apenas... A única diferença que vai ter entre elas é que vai ser 5 pontos e uma diminuição por toda a volta. 4 pontos e uma diminuição. Então, o número vai diminuindo, tá? Então, a diferença é essa, o número diminui. Nós vamos fazer na volta 15 até a volta 20, seguindo a mesma linha de raciocínio. Então, na volta 15, 5 pontos e uma diminuição por toda a volta. Volta 16, 4 pontos e uma diminuição.
17, 3 pontos e uma diminuição. 18, 2 pontos e uma diminuição. Volta 19, 1 ponto e uma diminuição. E a volta de número 20 vai ser feita 6 diminuições na sequência. Então, ela vai fechar quase por completo. Daí, sim, para fechar aqui por completo, nós vamos usar o auxílio da agulha de tapeçaria. Não se preocupe que vai ficar a marcação aqui de diminuição em cima de diminuição. Não se preocupe, porque vamos colocar o gorro em cima. O gorro vem até aqui, então não vai mudar, não precisa fazer carreiras quebradas, carreiras desencontradas, diminuições, tá? Então, eu vou seguir aqui, completando da volta 15 à volta 20 as minhas diminuições. Volto com a bolinha pronta, reservo ela. Antes de reservar, vou explicar o fechamento para vocês. Aí, nós vamos reservar para fazer a parte da toquinha. Veja só, aqui na volta de número 20, vamos ter ficado assim, ó, com enchimento aqui dentro, tá certo? Então, você vai cortar aqui um pedaço de fio, não precisa ser muito grande. Esse fio vai ser descartado. Com o fio branco, já finalizamos aqui. A não ser que você queira colocar um bordado aqui do lado, eu vou estar colocando, mesmo que apareça pouco, eu acho legal colocar. Então, eu vou pegar uma agulha de tapeçaria, vou colocar a ponta do fio aqui dentro. E agora, nós temos aqui 6 pontos. Para finalizar, você pega de um lado, atravessa até o outro lado. Depois, você pega o pontinho que estiver do lado, atravessa e pega o outro do outro lado. E você vai fazer isso 3 vezes, pegando sempre o ponto de um lado e indo até a extremidade do outro lado. Assim. Daí, para finalizar, você entra com a agulha aqui dentro e empurra até ela sair lá para baixo. Assim, volta no mesmo lugar e faça isso mais uma vez, para a agulha passar dentro da fibra. Ó, você vai empurrar e arrematar o fio. É assim que arrematamos a amigurumi. A cabecinha aqui já está feita. Vamos finalizar ela para depois só encaixar a touquinha? Acho mais fácil. Com o fio na cor branco, você vai cortar um pedacinho. Agora, eu optei em usar uma agulha de tapeçaria menor. Pode ser agulha de tapeçaria, agulha de bordado, como você achar melhor aí. Facilita um pouquinho aqui a vida na hora do bordado. Com o mesmo extra kids, eu vou dar um nó bem gordinho aqui na ponta. E vou entrar de cima para baixo, aparecendo aqui, ó, ao redor dos olhos, tá? Então, eu vou entrar com a agulha aqui em cima e vou chegar bem perto dos olhos. Com cuidado para você não arrastar a fibra junto, você pode ou não empurrar esse nó lá para dentro. Aqui, você tem a opção de não puxar ele lá para dentro, porque vai vir o chapéu. Então, você não precisa se preocupar com essa parte, tá? Agora, por exemplo, se você fosse fazer um amigurumi onde a cabecinha ficaria exposta, aqui você tinha que puxar até o nó entrar. Como não é o caso, eu vou deixar ali em cima. Para ficar bem torcidinho aqui, você vai girar o fio, está vendo, ó? Para ele ficar bem passadinho aqui em cima. E vai descer 1, 2, na beiradinha, como se fosse uma meia-lua. E sai com o fio aqui do mesmo lado. Ó, aquela torcidinha vai deixar o ponto mais marcado. Olha a diferença. Então, puxou bem, ó, para ele não ficar passando por cima dos olhos. Ok. Aí, agora sim, você vai empurrar lá para cima, para o fio passar dentro do enchimento. Vai voltar no mesmo buraco, ir para o outro lado. E agora, vamos parar aqui na parte de cima do olhinho. Dar aquela torcidinha e vir até aqui embaixo para formar a meia-lua.
Depois de ter arrematado com a parte branca, nós vamos precisar de um pouquinho de rosa e um pouquinho de laranja. Vamos começar com rosa? Você vai colocar ele aqui na tua agulha, dar um nozinho no início e esconder ele aqui dentro. Nós vamos sair bem aqui embaixo, tá certo? Ó, abaixo aqui dos olhos. Então, você esconde ele aqui e sai aonde você quer. Ó, atrás da linha branca. Busca aqui o fio, cuidado para não sair enchimento nessa hora. Vai posicionando com calma. Aqui, ó, você vai empurrando a ponta do rosa lá para dentro. Pronto, já ajustei o fio, ajustei a fibra. Agora, você vai fazer um risquinho de 2 pontos para simular uma bochecha. Leva o fio lá para cima, puxa, e aqui, para ficar bem legal, você vai dar aquela torcidinha pro sentido que tá o fio. Sentido que tá o fio. Pronto, olha lá, vai ficar bem marcadinho. Vamos fazer exatamente igual do outro lado. Desce aqui bem pertinho. Se você não conseguir descer no ponto exato que você quer bordar, não tem problema. Vem o mais perto que você consegue, depois você faz um outro movimento para chegar onde você queria. Mesma coisa, torce bem o fio, pula cerca de 2 pontos e ok. Puxa e esconde o fio. Temos aqui a bochechinha. Vamos fazer então o narizinho? Geralmente o nariz do boneco de neve é simbolizado por uma cenoura. Como a nossa peça é bem pequenininha, eu vou só fazer aqui a pontinha laranja e já dá para entender como é. Então, esta é a carreira que finaliza. Vou fazer na volta de baixo. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou entrar e vou centralizar aqui 2 pontos. Deixa eu ver aqui, ó. 2, 4, tá. Então, é aqui que eu entro, busco o fio, faço a mesma coisa que eu fiz com o rosa. Vou escondendo assim o laranja lá dentro. Ó. Aqui, como é que nós vamos estar fazendo? Você vai ocupar de 2 a 3 pontinhos. Nós temos aqui número, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, porque o 7º ponto ficou de metadinha para um lado, metadinha para o outro. Então, nós temos 6 pontos. 6 pontos dividido por 2, nós temos 3 para a direita, 3 para a esquerda. Então, você vai começar aqui no 3º ponto e vai fazer um risquinho em cima de 2 pontos, como fez na bochecha. Ó, 1, 2. Volta para o mesmo lugar onde você começou. Aqui. Peraí, ó lá, mesmo lugar. Vai ficar um risquinho. Com a nossa agulha agora, você passa ela por baixo do risco. Ajusta o fio. Novamente, de baixo para cima. Ajusta o fio pro cantinho. Vai puxando, ó, o fio pro cantinho. De baixo para cima. Puxa o fio pro cantinho. Sempre de baixo para cima, passando embaixo da linha, saindo por cima da linha. Assim, nós vamos fazer aqui um volume. Ó. Vai com calma que você consegue finalizar. Chegou aqui do outro lado, você vai voltar mais uma vez por cima. Ele vai ficar mais gordinho ainda. Então, certifique-se que você chegou até o final, para ele ficar assim levantadinho. E agora, você volta passando a linha por cima. Olha só. Chegou aqui em cima, viu que ficou legal, entra com a agulha lá dentro e arremata o fio. Ok, já terminei a cabecinha e reservei. Começando agora o nosso gorro. Vamos colocar aqui um total de 5 correntes. 1, 2,
3, 4, 5 correntes para 5 pontos, uma última corrente para dar a altura. Você vai retornar em cima da segunda corrente com pontos baixos. Então, vamos lá até o final do nosso cordãozinho. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Uma correntinha, vira o trabalho para o avesso e trabalhe agora usando a alça de trás a partir do segundo ponto. Então, a corrente é um ponto, este foi o segundo, terceiro, quarto, quinto. Uma corrente, vira o trabalho para o avesso. A partir do segundo. 1, 2, 3, 4. Uma corrente, vira. Você vai ter sempre 5 pontos, sendo eles 4 pontos baixos e a correntinha de virar, que aqui no final você não pode deixar ela para trás, precisa fazer um ponto baixo nela. Nós vamos fazer isso por 39 carreiras ou até você atingir a circunferência da cabeça. Esta aqui é a borda da nossa touca. Então, vamos seguir assim até o final? Vou fazer 39 carreiras. Você vai fazer a mesma quantidade que eu ou a quantidade necessária para você circular a cabecinha do teu boneco. Veja só, tenho aqui então as minhas 39 carreiras e aqui é importante que ela fique desse jeito, ó. É a borda da nossa touca. Então, ela vai ficar bem aqui em cima, bem certinho, porque nós vamos colocar ela em cima do verde. Então, ainda vai ter aqui uma outra partezinha na parte de dentro, tá bom? Então, você vai poder costurar assim, mais para trás, jogadinha de lado, pode fazer de várias formas. Agora, então, nós vamos fechar com baixíssimos, para não precisar costurar com agulha de tapeçaria. Então, do jeito que nós terminamos aqui, nós vamos fazer uma corrente, virar, e aqui, para começar desse ladinho, venha com a agulha no primeiro ponto, fecha com baixíssimo. Pega aqui o segundo ponto, uma alcinha, e o segundo de ponto de lá com uma alcinha. Segundo. Vou pegar agora aqui o terceiro. Terceiro. Quarto. E o quinto ponto. Arremate o fio. Reserve agora esta parte, volte com o vermelho para fazermos a parte de cima da touca. Você pode separar novamente o seu marcador de carreira para facilitar. Vamos começar as 3 primeiras voltas idêntica à cabeça. Então, eu vou falar para vocês e vou fazer a minha. Primeira volta, 6 pontos baixos. Segunda volta, 6 aumentos, ficando com 12 pontos. Terceira volta, 1 ponto e um aumento, ficando com 18 pontos. Completei, então, minhas 3 voltas. Aqui estou com 18 pontos. Vou fazer agora a volta 4, 5 e 6. São 3 carreiras de 18 pontos cada. Assim, nós vamos conseguir a altura da nossa bolinha da touca. Vou adiantar novamente. Volta 7, nós vamos trabalhar um ponto e uma diminuição por toda a nossa volta. Vamos ficar com um total de 12 pontos baixos. Vamos adiantar aqui. Última volta na cor vermelho é a volta de número 8, onde vamos trabalhar aqui 6 diminuições. Você pode colocar um pouquinho de enchimento aqui dentro da bolinha. Vamos trabalhar 6 diminuições. Nesta volta, você não precisa apertar muito os seus pontinhos, porque nós vamos cortar o fio e na volta seguinte será 6 pontos com o fio verde, tá certo? Então, vamos lá adiantar essa partezinha aqui,
para fazermos a parte verde da nossa touquinha. Já neste ponto, eu estou com a minha sexta diminuição aqui na agulha sem finalizar e tem um pouquinho de enchimento aqui dentro. Para fazer a troca de cor, você corta o fio aqui, segura a segunda cor, busca e completa aqui o último ponto. O que nós vamos fazer aqui é basicamente a receita da cabeça, só que com algumas voltas de repetições. Então, vamos lá? Primeira carreira do gorro, 6 pontos baixos. Você vai fazer um ponto baixo para cada pontinho, tomando cuidado, essa parte aqui é um pouquinho chata de você identificar, e você pode pegar só a alça de fora. A dica que eu dou aqui neste momento é você usar uma agulha menorzinha com a tensão de pontos mais baixa. Então, vamos lá? Primeira volta com verde, 6 pontos baixos. Segunda carreira com verde, você vai trabalhar 6 aumentos, ficando então com 12 pontos. Ó, tá vendo? Fica difícil de pegar esse início, então eu migro para uma agulha menor, só para conseguir pegar aqui os meus pontos. Novamente, você pode usar somente a alça de fora para conseguir encaixar aqui teus pontos, ó. Aí, devagarinho, você vai fazendo e você vai deixando eles um pouquinho mais larguinho, assim não dá diferença por conta da numeração de agulha. Toma cuidado para não desviar seu fio. Então, aqui eu já tenho 2. Essa parte eu não vou mostrar muito para vocês, porque senão fica difícil de mostrar bem certinho na câmera. Então, em casa, com calma, você vai fazer aí 6 aumentos na segunda volta. E eu já vou adiantar a terceira carreira, um ponto e um aumento por toda a volta, ficando com um total de 18 pontos. Completei, então, a terceira volta com 18 pontos, coloquei meu marcador. Vou fazer agora a volta de número 4, ponto sobre ponto. Volta de número 5, será feito 2 pontos e um aumento por toda a volta, ficando com um total de 24. Volta de número 6, repete 24 pontos por toda a volta. Recapitulando, se você se perder um pouquinho aqui na parte verde, primeira volta, 6 pontos. Segunda, 6 aumentos, ficando com 12. Terceira, 1 ponto e um aumento, ficando com 18. Quarta volta é a que estou fazendo agora. Repetição, ponto sobre ponto, ficando com 18. Quinta volta, 2 pontos e um aumento, 24 pontos ao total. Sexta volta, repete 24 pontos ao total. Sétima volta, vamos começar com um aumento e na sequência 3 pontos sozinhos. Repete um aumento e 3 pontos sozinhos. Na sétima volta, você vai ter um total de 30 pontos. Na oitava carreira, você repete ponto sobre ponto, 30 pontinhos. Volta agora de número 9, vamos começar colocando 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Ficaremos com um total de 36 pontos. E a volta de número 10 será a volta de repetição, ponto sobre ponto. Olha só como vai pegando a forma o nosso chapeuzinho de Natal. Volta de número 11 é a nossa última volta de aumento. Vamos colocar aqui no início da carreira 5 pontos. E na sequência, um aumento. Nesta carreira, você ficará com um total de 42 pontos baixos. Para finalizar, a volta de número 12 e 13 são 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, vamos completar aqui 5 pontos e um aumento até dar 42 pontos. E as últimas 2 voltas de ponto sobre ponto e arrematar o nosso. Olha só, aqui a nossa touquinha finalizada. Então, nós vamos para a montagem. Então, aqui eu tenho a touca, tenho a borda e tenho aqui a minha cabecinha.
Nós vamos precisar de um fiozinho aí. Você pode usar até a linha ouro da Fial para fazer a parte de pendurar na árvore. E um fio vermelho maior, eu tirei o lurex para fazer a parte da costura, caso você não opte em fazer aí colado. Além disso, eu separei aqui um pedaço de fio branco para terminar o bordado aqui da nossa touca. Então, olha só, você vai pular aqui, você vai chegar lá na terceira carreira, ó, a costura vai ficar para trás, você vai entrar aqui, vai dar um nozinho para não escapar. Vamos lá, um bordado fácil e rápido, você pode colocar em todos os seus amigurumis. Vamos esticar uma linha por 7 carreiras, reta para cima. Você vai imaginar um X, então você vai contar 1, 2, 3, na quarta linha, você desce assim. Vamos fazer aqui um xizinho, estão vendo? Retorna aqui no meio com a tua agulha. E do lado que você parou, você vai descer oposto, fazendo um risquinho menor, pegando cerca de 1 a 2 carreiras e saindo em cima. Então, imagine que aqui vai ser 4 pontinhas, ó. Uma, vou retornar aqui no cantinho, vou descer do outro lado, né? Aqui, ó. Ó, metade. Aí, agora eu vou parar aqui em cima e vou sair lá do outro lado. Ó, parei aqui, vou entrar aqui, certo? Para dar o aspecto de flocos em cada uma dessas pontas, nós vamos fazer um triângulo. Então, você vai imaginar aí um triângulo na tua peça. Olha lá. Então, aqui você vai descer para cá e subir para lá. Ó. Passa por baixo da sua linha, sobe para o outro lado. Entra com a linha, vai lá no próximo. Começa aqui, passa por baixo, subiu, vem do outro lado. Já imagine o próximo para você ir. Olha lá. Mesma coisa aqui. Passa a linha por baixo, subiu, desenhou flocos. Mesma coisa aqui no final. Só que você vai tomar cuidado que aqui no final ele vai ficar quase tampado, por conta da borda da nossa touquinha, tá certo? Então, chegou aqui assim no finalzinho, você pode parar por aqui, pode inventar mais desenho no seu flocos, pode fazer alguns risquinhos ao redor, e aí você vai brincar com o teu bordado. Então, quando chegar no final, você vem aqui por dentro e faz um arremate bem reforçado aí de todo esse bordado que você fez. E não precisa cortar a linha, você deixa lá pra dentro mesmo, porque essa parte aqui nós não vamos mais ter acesso a ela. Olha só, tirei e vou entrar com a linha aqui. Para fazer o arremate aqui desta ponta, você vai pegar o fio, colocar na agulha, pular um ponto, vir no segundo de fora para dentro. Volta aqui de dentro para fora, no último ponto, e leva lá para dentro. Não precisa fazer esse arremate exatamente assim, ó, mas eu prefiro que fica mais bonitinho o fechamento. Você vai entrar aqui atrás e vai arrematar. Como essa parte aqui você pode fazer da forma que você preferir, eu estou falando um pouquinho e fazendo um pouquinho mais rápida, por conta que é opcional, tá? Então, eu estou só mostrando a forma que eu finalizo, mas você pode finalizar colando, cortando fio, fazendo da forma que você achar melhor, com bordado, sem bordado, tá certo? Então, ok. Para finalizar, vamos costurar esta parte. Aqui, ponta de cima com ponta de baixo, vou dar um nozinho e arrematar o fio. Dei um nozinho, vou pegar a tesoura, arrematar o fio. Esta parte vai ser virada para dentro. Aqui. E esta parte vai ser costurada aqui, colocando costura para trás. Então, ela vai ficar assim, ó. Esta parte vai ser costurada aqui. Você pode costurar em cima reto, pode colocar inclinadinho, como eu vou fazer,
mais inclinadinho para trás, mais inclinadinho para frente, do lado direito, do lado esquerdo, da forma que você preferir. Não quer costurar, pode estar colando, porque essa é uma peça decorativa, então você pode colar também. Aqui a costura eu vou fazer nessa posição, assim, ó. Tô encaixando aqui, não mais do que isso para não tampar o olhinho. Com o fio vermelho na agulha de tapeçaria, eu dou um nozinho aqui. Você pode costurar essa parte aqui primeiro, depois costura lá. E vai tomar cuidado com o quê? Com o fio que vai aparecer aqui na frente. Então, por isso que eu estou optando em costurar com o vermelho. Então, eu vou dar um pontinho aqui, passo lá pra dentro. Ó, puxo o fio. Venho mais distante, pego aqui, passo lá pra dentro. Ó, estão vendo? O ponto, ele precisa ficar invisível aqui na parte da frente, tá? Então, você vai costurar com os pontinhos invisível aqui na parte de fora. Assim. E vai descendo, e vai costurando tudo. Depois, você costura esta parte lá na cabeça. E este último fiozinho aqui, você pode pegar uma agulha de tapeçaria ou uma agulha de crochê e você vai enfiar assim, ó. Pega uma ponta do fio, cerca de uns 15 centímetros. Pode colocar mais também, não é exato, não. Aí, junta ponta com ponta e dá um nó bem reforçado. Na pontinha, ó. Agora, você puxa aqui, com cuidado para não sair o enchimento, e vai empurrar essa pontinha de nó lá pra dentro. Então, aqui, ó, com o auxílio da agulha, eu vou entrando sem puxar, ó, tá vendo que o meu enchimento tá aqui pertinho. Se eu não tomar cuidado, eu tiro ele. E aí, você arrasta esse nozinho lá pra dentro, ó, com jeitinho. Aqui já tem a parte de pendurar. Então, eu vou costurar essa parte aqui e mostro a vocês. Depois de costurada, ela vai ficar assim. Aqui dentro fica opcional você colocar ou não enchimento. Veja só, você pode usar a mesma receita para fazer várias peças. Eu espero que você tenha gostado, que essa videoaula tenha te ajudado. Aproveite para deixar seu comentário logo abaixo, se inscrever no canal e visitar as outras redes sociais da Fiel Barbantes. Um beijo e até a próxima aula!